Olá, está no ar o programa Impressões aqui no canal oficial da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, Abgraf Nacional, Abgraf São Paulo e Sindigraf São Paulo. Compartilhar informações atualizadas e para a defesa dos associados é o nosso foco aqui na TV Abgraf. O programa de hoje traz em cena a discussão sobre o projeto de lei para a extinção das bulas impressas, que alterou a lei 11.903 de 2009, com a previsão de ser regulamentada em breve, que institui a bula digital de medicamentos disponível por meio da tecnologia de QR Code por meio de resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Em nome do segmento gráfico, para apoio na permanência da bula impressa como uma garantia de acesso à informação de 35,5 milhões de excluídos digitais no Brasil, a TV Abgraf traz neste encontro os convidados Tadeu Pic e Alexandre de Moraes para contribuir nesta defesa ao setor. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Kelly. Obrigado pelo espaço. Tadeu Pic é empresário e pertence à terceira geração da gráfica Brogotá. Hoje atua como gerente de estratégias com o objetivo de recomendar iniciativas de fatores internos e externos que minimizem os riscos e formulem planos para atingir as metas de longo prazo alinhado com a sustentabilidade ambiental. O doutor Alexandre, advogado e atua no direito empresarial com experiência em empresas de software, mídia, publicidade e gráficas. Sua especialização em direito civil e penal e sua passagem por empresas de avaliações e perícias permitem um entendimento completo e profundo dos casos que representa e fornecem segurança jurídica para os seus clientes. O programa de hoje está muito convidativo e para começarmos, Tadeu, explica pra gente, para que serve, a quem se destina a bula de medicamento? E eu já emendo também com outra questão. Por que ela tem que vir impressa em papel com o remédio? Muito bem, Kelly. Obrigado. Primeiramente, claro, a bula está caindo em desuso. Isso já é um fato. Isso a gente precisa retomar. Então, toda a nossa discussão, inclusive com o novo projeto aprovado, a gente tem que, mais do que questionar apenas em qual formato a bula vai ser apresentada, mas também discutir mais a incentivar as pessoas, voltar a incentivar as pessoas que leiam a bula. Muitos leem. Claro que isso depende muito de geração, tem choques culturais, geracionais, e muita gente jovem não tem hoje aquela paciência para ler todas aquelas informações da bula, que são fundamental importância. Então, é importante sim que a própria Anvisa ela trabalhe e repense a linguagem da bula, como ela pode ser melhor aceita por todos. Isso a gente sabe que a Anvisa está trabalhando em cima desse aspecto, já que a última alteração que teve em relação às bulas foi a RDC, que regulamenta esse importante documento, a RDC 47 de 2009. Então, já tem algum tempo e, sem dúvida, cabe uma reestruturação, uma reavaliação dos assuntos ali. Mas a bula, segundo a própria Anvisa, a bula é um documento legal, sanitário, que serve para obter informações e orientações sobre medicamentos necessários para o uso seguro do tratamento eficaz. Então, o Brasil, a gente bem sabe que é um país onde há muita automedicação, muita gente utiliza os remédios. Hoje, o Brasil é o quinto país com maior consumidor de medicamentos do mundo, então é um importante mercado. E a gente sabe também das preocupações que tem em relação à bula. Então, como você bem disse, em relação assim, por que ela deve vir impressa? E aí a gente tem até, inclusive, uma nota técnica do IDEC, que preza ao consumidor, ao consumidor, a defesa do consumidor, em relação ao que é impresso. O que é impresso vira um documento. Então, tudo que é impresso, ele tem a característica própria de um documento. Então, isso vai ser relevante tanto para o usuário do medicamento, como para a própria indústria farmacêutica, que também vai se resguardar, até juridicamente, talvez o nosso advogado, doutor Alexandre, vai poder explicar melhor sobre essa questão, que ela pode se resguardar juridicamente sobre aquele tema que foi informado. Então, foi entregue ao paciente. Muitas vezes, quando vai a um médico, o médico faz a recomendação daquele uso, prescreve um medicamento, e depois o paciente tem ali o documento para tirar as suas dúvidas. E aí eu vou ler aqui algumas informações importantes que tem na bula, como, por exemplo, a composição,
a indicação de uso, a contraindicação para quem é principalmente mulheres grávidas, que a gente sabe que tem uma preocupação muito grande com medicamentos, são poucos aqueles medicamentos que podem ser consumidos. Efeitos secundários, interações medicamentosas, ou seja, como é a relação daquele medicamento, que seja de medicamento simples, um dipirona, algo nesse sentido, com outro medicamento que você está usando naquele momento. Quais são as precauções, posologias e fala sobre a superdosagem, que é algo muito, muito perigoso e que afeta, sem dúvida, não só o paciente, mas toda a cadeia do SUS, porque a gente sabe que essa automedicação, e principalmente quando vem acompanhada de uma superdosagem, traz vários problemas hepáticos e vários problemas que podem acarretar no aumento de busca do paciente pelo próprio SUS. E aí, então, a bula tem todo esse viés, toda essa questão de regulamentar, orientar e trazer segurança para o uso daquele medicamento. Se não vier impressa, quais os problemas que pode ocasionar no tratamento e na saúde do paciente? E também, em caso de uso de medicamento de forma errada, pode chegar a ter risco de morte? Sem dúvida. Ela impressa, como informei, ela tem essa característica de documento, de documentação. Ela não sendo impressa e apenas no formato digital, e aqui a gente está, sem dúvida, alinhado com a seguinte questão, abranger a utilização, a leitura da bula, trazer mais informações. Quanto mais pessoas estiverem informadas e bem informadas, é melhor. Melhor para o paciente, melhor, como eu falei, para o Sistema Único de Saúde e melhor para todos. Ela sendo, então, impressa, ela vai garantir que isso vai chegar na mão de todos os consumidores, mesmo daqueles idosos que têm dificuldades com a tecnologia, e a gente é um país que está envelhecendo, né? O Brasil é um país que está envelhecendo, e que bom, né? Porque estão envelhecendo com saúde. E essas pessoas, mas a gente tem que lembrar de todos quando a gente fala em informação, principalmente uma informação tão importante que é no uso de um medicamento. Não é apenas um cardápio de restaurante, como foi aventado aí no início do projeto de lei, que hoje a gente lê lá o cardápio de restaurante com o QR Code. Mas a gente vê aí muito em relação a deixar apenas no digital. Então, deixar apenas no digital, e a gente entende que a Anvisa não está procurando esse caminho. A gente esteve lá recentemente e a gente está junto, acompanhando passo a passo os processos que a Anvisa, que é um órgão muito técnico e muito sério, está fazendo. Então, a gente está acompanhando esse processo. A gente vê que eles não têm a pretensão de deixar apenas digital. Mas temos que ter o cuidado, a gente tem que ficar, sem dúvida, alerta e ativos em relação a isso, porque uma simples mudança na lei, como é o que está acontecendo, pode retirar de vez todas essas informações impressas. Então, o impresso e o digital vai garantir mais ainda acesso daquelas pessoas que têm a facilidade com o acesso digital, com o celular. Mas vindo para cá hoje, eu achei até curioso, porque eu estava ouvindo na rádio, que aliás é algo centenário, rádio, né? E muitos diziam que a rádio ia acabar, assim como muitos diziam que o papel ia acabar. Exato. E a gente aqui na Abigraf, a gente sabe que não, ao contrário. Nunca se produziu tanto papel na história, nem celulose, nem papel. Então, isso é fundamental, a gente entender que não é assim. A gente é fisital, né? Dizem que o mundo vai ser digital. Não, calma, que o mundo vai ser provavelmente mais próximo ao fisital, que é o físico aliado ao digital. Nós mesmos aqui não abrimos mão de ir a uma reunião e levar um caderninho para fazer suas anotações. A gente não abre mão disso. Então, eu entendo sim que há um risco muito grande para o paciente, há um risco grande da desinformação para todos. A bula digital, ela será um complemento ou uma substituição, correto? Isso, a tendência é exatamente que seja um complemento. Pelo menos essa é a visão da Anvisa no momento. Só que a gente sabe que há uma pressão muito grande para que seja, de fato, retirado. Tanto que no início do projeto de lei, que a gente vem acompanhando e que correu com muita celeridade na Câmara dos Deputados e depois no Senado, no início dizia em realmente acabar com a bula impressa, mantendo apenas o digital. E esquecendo, né, colocando de lado a principal razão de um documento desse, que é a universalização, ou seja, estar na mão de todos. Então, de fato, assim, elas tendem a coexistir, mas talvez reduzir para algumas, como a própria Anvisa está fazendo a regulamentação disso agora, ela está pensando em retirar para alguns casos. Por exemplo, o profissional na área de saúde,
que administram o medicamento no pronto-socorro, no posto médico. Esse talvez tenha apenas o formato digital. Medicamentos, talvez, que eles estão pensando que são aqueles medicamentos chamados MIPs, que são medicamentos isentos de prescrição médica. São aqueles medicamentos que ficam na gôndola do supermercado. Vou dar nomes aqui, não tem problema, Engov, o Heparema, uma dipirona, o Novalgina, que fica ali nas embalagens fracionadas, que eles chamam. Esses medicamentos também dispensam retirar 50% das bulas que vão para as farmácias, deixando apenas, então, a metade das bulas ali disponíveis. Então, isso já impacta, sem dúvida, porque esse está o maior volume das bulas no mercado, o maior volume de medicamentos está contido nesses medicamentos de uso contínuo, assim, uso com menos risco, eles têm menos risco, mas em superdosagem e para pacientes que têm algum receio ali, que tem alguma indisposição àquele medicamento, podem trazer muitas e muitas complicações. Sim, pode levar até a morte. A falta de informação, a gente vê aí sobre a automedicação. Esses dias a gente estava lendo sobre um medicamento para dormir, que virou uma febre nos Estados Unidos e está chegando aqui no Brasil, que as pessoas estavam consumindo indiscriminadamente, estavam usando esse medicamento para dormir, só que era bem claro na bula, que a pessoa, está escrito na bula, só que as pessoas não estão lendo a bula, e é isso que a gente tem que incentivar, seja digital, seja impresso, leia a bula, se informe-se com o seu médico. E na bula era bem claro que dizia, tome esse medicamento quando estiver indo dormir, quando estiver na cama, pronto para dormir, porque as pessoas estão tomando o medicamento e para pegar no sono. E aí continuam no celular, continuam a fazeres de casa. E estavam acontecendo coisas que parecem até cômicas, como estava na matéria, mas que são muito sérias. Pessoas que estavam comprando pacote de viagem sem nem saber que compraram. Só foram descobrir no dia seguinte, olhando o cartão de crédito. Pessoas, então, assim, estavam tendo reações, claro que estavam sob o efeito de dosagem, mas estavam dopados, e estavam tendo reações completamente estranhas. Até uma pessoa caiu no chão da cozinha ali, que entrou no sono ali na hora que estava na cozinha. Então, é muito perigoso. Isso a gente parece uma piada e tudo mais, mas acontece muito. Então, realmente, a falta de informação, a falta de segurança na administração de um medicamento é muito, muito sério. E principalmente para os pais, né, que têm a preocupação com os filhos, que esses ainda não conseguem se automedicar, né, depende dos pais. Então, a gente sabe a importância que tem ali para um pai, né, qual é a responsabilidade dele em administrar de forma correta um medicamento. E, Tadeu, o acesso à internet também em determinadas regiões do Brasil é de difícil acesso, conexão, até nos principais centros urbanos. Imagino, então, nos mais distantes rincões do país. Inclusive, foi atestado, né, em recente pesquisa. E, com isso, como que isso influencia na população que precisa, de fato, de ter o acesso a essas informações sobre os medicamentos? E também, se não existir a bula impressa, quais os danos ao usuário, aos pacientes que dependem dessa informação e que vai se transformar no mundo digital, online? Eu fico até pensando em relação, como a gente já falou bastante da relação do paciente, das preocupações com ele, mas as preocupações também jurídicas desses laboratórios, porque se a pessoa não administrar, não tiver o conhecimento da informação, e esse conhecimento, o conhecimento estava lá online à disposição. Bom, mas aí depende muito do acesso à internet. O mundo digital, ele depende, claro, da tecnologia, da internet, está disponível. O 5G está chegando em várias capitais, mas já está apresentando também vários problemas. E você já viu o preço para comprar um aparelho com acesso à possibilidade do 5G? Eu não tenho ainda, eu vou ter que comprar um. E estava olhando, é muito caro ter um celular já com a tecnologia do 5G. E sim, a internet ainda, a gente falando aqui de São Paulo, ou eu que sou do Rio de Janeiro, falando do Sudeste, falando de grandes capitais e de grandes cidades do Brasil, parece difícil não ter internet. Mas a gente mesmo, na família lá no Rio de Janeiro, a gente tem um sítio que fica a 70 quilômetros do Rio de Janeiro. Não pega a internet, não tem condição de pegar a internet. Hoje, como falei pela manhã, vindo para cá, pessoas deixaram de sair de casa, eu ouvi na rádio, e como eu falei, a rádio é uma centenária rádio, mas eu ouço todo dia ainda. Enfim, vindo para cá, as pessoas saindo de casa, deixaram de sair de casa porque estavam sem acesso à internet, sem acesso. Hoje o problema era com a Claro.
Ah, mas como assim não vai sair de casa? Bom, se a pessoa tem que ir num cliente e ela não liga o Waze, ela não consegue sair de casa. Então, isso sim, isso acontece, isso é um fato. A gente, sem dúvida, a internet e a tecnologia vem muito para nos dar conveniência, para ajudar, mas também nos traz uma dependência, né? Então, a gente tem que entender qual que é esse meio termo. Então, de fato, ser uma bula impressa, ela vai deixar de garantir que a informação chegou ao paciente. E a gente, mais uma vez aqui, o grupo, a gente entende que sim, tem que ter a digitalização, é importante. Nas nossas empresas, o tempo todo a gente fala em digitalização dos processos, mas ao mesmo tempo você tem que ter a segurança de que a informação está chegando para todos. Importante se referenciar também ao nicho da terceira idade, como já foi bem apresentado, que além de problemas de saúde, dificuldades, né, inclusive tecnológicas, muitas vezes o idoso mora sozinho, não tem a quem recorrer. Quais os riscos de apenas existir a bula digital, principalmente para este público? Bom, então em relação aos idosos, é claro, a gente tem que ter essa maior preocupação, porque são eles que são mais fragilizados em relação à falta de uma informação, à falta da bula, seja impressa ou digital, e o acesso digital de um idoso, sem dúvida, é mais dificultoso. Ele tem mais dificuldade, de fato, em acessar e ter como se informar apenas com o processo digital. Recentemente estivemos no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, fazendo entrevista com algumas pessoas que estavam na casa, alguns artistas que estão na casa. E eles foram bem enfáticos em dizer, gente, uma das perguntas que a gente tinha, claro, para entender como estava a carreira, como eles estavam sendo cuidados, estavam todos muito bem cuidados, tem um plano de saúde fantástico lá no Retiro dos Artistas, mas mesmo assim eles têm muitos remédios para se tomar, para ser administrados, e eles foram bem enfáticos, que a gente tem essa entrevista depois, a gente pode disponibilizar para colocar no ar, que eles falam que não, se não tiver informação impressa, eles vão ficar assim, ó, desamparados em relação a como se medicar, como tomar aquela medicação, porque são vários remédios. Então, tem remédio que é de 4 em 4 horas, 8 em 8 horas, então essa administração pode ser feita de forma errada e perigosa. Muitos me perguntam como é em outros lugares, como está o avanço disso em outros países, né? E, de fato, assim, a bula, ela permanece em vários países da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, ela permanece. Tem projetos também para digitalizar, mas para caminharem juntas, assim como a gente está, como é o ideal no Brasil, é que andem juntas para dar mais acessibilidade e universalidade às informações para que chegarem nos pacientes. Em nossas gráficas, a gente faz bulas em várias línguas, em vários idiomas, que são exportados através dos laboratórios multinacionais aqui para países de outras línguas. E temos até que ter um sistema que seja capaz de ler, porque tem linguagens em árabe, tem linguagens em chinês, tem linguagens em japonês. Então, assim, tem que ter um equipamento que seja capaz de ler a arte do cliente, onde está a bula contida, e ter que reconhecer o formato impresso de como saiu a bula. Então, tem um grande scanner lá que faz, um software que faz isso acontecer. Então, dá tamanha preocupação com as bulas também em outros países. Agora, a pergunta vai para o doutor Alexandre. Explique a lei que entrou em vigor e implementa, inclusive, a bula digital também. Meus cumprimentos, Kelly. Muito obrigado pela oportunidade, os telespectadores. Muito bem. A recente lei número 14.338, conhecida por lei da bula digital, veio para alterar uma lei de 2009, como o Tadeu explicou. Uma lei que criava o Sistema Nacional de Rastreamento de Medicamentos e já criava o controle desses medicamentos nas embalagens por meio de tecnologia bidimensional, leitura de código de barras. Muito bem. O que nos causa espanto e muita preocupação é que essa nova lei, recentemente publicada agora em maio de 2022, ela começou a ser discutida em Brasília em novembro, no início de novembro. No meio de novembro, foi a ela impresso o ritmo de urgência, o rito de urgência urgentíssima, de sorte que, antes do recesso, a lei tinha saído da Câmara dos Deputados. O que significa uma lei que tramita em regime de urgência? Ela não passa pelas comissões, destacadamente como qualquer outro projeto de grande relevância, como é o caso das bulas de medicamentos. Não se discute com segmentos da sociedade, não se discute com aposentados, com federações, com a indústria e com os órgãos de consumidor, sobretudo eles. E a lei, então, trazia a extinção da bula impressa, que
que não existe em lugar nenhum do mundo, como o Tadeu bem colocou. Muito bem. O nosso sistema brasileiro, de um país de dimensões continentais como o nosso, que possui o maior sistema de saúde do mundo, o SUS é o maior sistema do mundo, uma quantidade relevante de consumidores de medicamento em todas as faixas etárias, não pode prescindir de uma boa discussão quando o assunto é tão sério. É claro que a nossa Constituição, e ontem foi dia da democracia, e foram feitos diversos discursos por todas as autoridades brasileiras a respeito disso, democracia pressupõe respeito à lei. A nossa Constituição traz como garantia o direito e a defesa do consumidor. Em última análise, nós estamos falando disso. O consumidor tem que ter acesso à informação, mas não um acesso em tese, um acesso escrito para bonito, falar-se, olha, você lê aí no QR Code que tudo bem. Nós temos quase 40 milhões de brasileiros fora da internet. E essa estatística não é nossa, é do IBGE. Então, é muita gente num país de dimensões continentais com o maior sistema de saúde do mundo. Então, juntando esse assunto, a nossa democracia, que tem que ser sempre defendida, a defesa do consumidor fez gerar um microsistema legal chamado Código de Defesa do Consumidor. E ele prevê que a informação tem que ser sempre disponível. Dali deriva a responsabilidade do fabricante. Hoje, se a lei tivesse sido aprovada como foi, extinguindo a bula em papel, um consumidor poderia fazer uma superdosagem, como, aliás, há pouco mais de um mês aconteceu em Porto Alegre, dentro de um hospital público. Um paciente tomou quase 200 vezes mais a dosagem de um comprimido, medicado pela enfermagem, que não se atentou à letra do médico, ou o médico prescreveu errado. Então, ele acabou dando 20 comprimidos de uma determinada medicação, e esse paciente hoje está em estado vegetativo no hospital. Então, veja, isso aconteceu dentro de um hospital. Para aqueles que falam, talvez no hospital o medicamento não precise ter bula, nós entendemos que precisa. Nós entendemos que o paciente é um consumidor. Nós não perdemos a condição de consumidor, nem que esteja sendo atendido na rede pública. Nós não perdemos essa condição. E aí o que nós vimos? Nós vimos agentes relevantes preocupados, Conselho Federal de Farmácia, primeiro preocupado, que também foi atropelado com essa urgência no projeto. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e atenção, a Anvisa é um dos órgãos mais importantes do Brasil e um dos maiores do mundo, com a quantidade de regências, de legislações, de verificações que eles têm que fazer. Eles ficaram muito preocupados porque não foram consultados. Nós pegamos aqui, o Tadeu, outros empresários que trabalham no ramo da bula impressa, nós pegamos um avião, fomos para Brasília, bater de porta em porta, procurar o relator do projeto, que, aliás, é médico do estado do Maranhão, para tentar entender e tentar colaborar com a discussão. Mas ali já havia um cenário fechado de acabar com a bula. Participamos de congresso, ouvindo o outro lado. É preciso que fique bem claro. Nenhum de nós é contra a evolução tecnológica. Não se trata aqui de um discurso antiquado, superado. Não. Nós somos plenamente favoráveis à coexistência dos sistemas, que é o que acabou ficando na lei, graças à atuação da Comissão de Constituição e Justiça, por meio da sua presidente, deputada Bia Kicis, com a Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Celso Russomano, Coronel Tadeu, que acompanhou a votação, e foram ao plenário no dia da votação, pediram a palavra e foram se manifestar. E começaram a fazer composições e envolveram a Anvisa. Também ligaram para o presidente da Anvisa, que passou a se manifestar junto com o Legislativo, porque a Anvisa não tinha sequer participado, já que uma lei ia ser votada em plenário. Então, perceba o alcance, a gravidade, a dimensão disso. Qual é o quadro hoje? Hoje, a Anvisa tem um plano anual de regulação, onde ela diz que assuntos eu irei regular ao longo desse ano. O tema 8.24, que está lá no plano público no site da Anvisa, prevê a discussão da bula digital para que a Anvisa diga que remédios terão só um formato. Nós entendemos, como o texto ficou na lei, que o formato impresso é obrigatório. Agora, a Anvisa poderá disciplinar alguns remédios, como o Tadeu deu exemplo, dos MIPs, desses medicamentos isentos de prescrição médica, eles talvez se disponibilizem menos quantidade de bula, mas ainda assim o consumidor, ao chegar numa farmácia, tem direito de pedir a bula desse medicamento de uso rotineiro, uso comum. Veja, Kelly, muita atenção. Automedicação é um problema de saúde pública. Superdosagem é algo gravíssimo e o nosso país comporta diversos países aqui dentro. Ele é muito extenso, muito grande.
A realidade de Manaus, do Acre, não é a mesma de São Paulo, do Rio Grande do Sul, muitas vezes até em áreas metropolitanas. Nós não temos acesso. Basta também, a título de exemplo, nós sempre comentamos isso, olhar como a gente porta a carteira de habilitação digital no nosso celular. Às vezes a gente pega uma pequena rodovia próxima a grandes cidades e não acessa. Não acessa e todo mundo já diz, olha, imprima, coloque no porta-luvas, porque você pode passar numa blitz e ser exigido. Então, você imagina a gravidade de você precisar tomar um medicamento e não ter uma bula impressa que você abre a caixinha, lê, pede para alguém ler. Né? Isso nos causa grande espanto e preocupação. Que alerta, né? E, Tadeu, qual é o interesse, né, na retirada da bula impressa, já que ela praticamente não aumenta em nada, né, o custo do produto e é também composta por papel biodegradável, de reflorestamento e ajuda fortemente a evitar um problema que, no caso de saúde, pode até ser fatal. A bula está longe de ser o grande vilão, tanto economicamente falando, dos laboratórios, porque elas chegam em média a custar 6 centavos a unidade. Então a gente não imagina que, por conta de uma diferença de 6 centavos, como já foi falado, falaciosamente, que o remédio ficaria mais barato. Mas não é verdade. 6 centavos não vai fazer diferença num preço médio de um medicamento que custa R$50. Enfim, então não acredito que economicamente seja um problema, por conta do valor irrisório da bula. Em relação ao papel, sem dúvida, o papel ele já superou essa informação que tinha no passado em relação aos maus feitos do papel, mas muito pelo contrário. O papel ele é renovável, papel biodegradável, vem de florestas. Todo o papel que é utilizado na indústria, e eu estou falando em 3 mil toneladas por mês desse mercado, estou falando em 3 mil funcionários por mês que trabalham nessas indústrias de gráficas, né? E que são gráficas que são altamente tecnológicas. Para você acompanhar o padrão de exigência de qualidade de um laboratório, que tem que estar alinhado com as normas de GMP, que são as melhores práticas de fabricação, tem que estar alinhado também com a questão de sustentabilidade. Então, isso é uma coisa que a gente preza muito e, de fato, todo o papel, 100% do papel utilizado aqui no Brasil para fazer bulas e outras embalagens é proveniente de florestas reflorestadas e que são, sem dúvidas, que fazem um bem para a natureza, ou seja, elas têm emissão de CO2 negativa, então pegada de carbono negativa. Então, são indústrias que estão muito preparadas, têm governança e são referências mundiais com essa preocupação sustentável ambiental. Doutor Alexandre, para os laboratórios fabricantes de remédios, não facilitar o acesso à bula pode gerar algum problema jurídico a eles? E, em caso positivo, qual é e por quê? Excelente pergunta, Kelly, Tadeu. Veja, a bula, em última análise, é uma garantia para o consumidor. Ele ali tem descrito os princípios ativos, o modo de usar, a posologia, como evitar superdosagem e, sobretudo, a dosagem cruzada que causa efeitos indesejáveis, podendo, em alguns casos, levar à morte. Então, colocar um medicamento no mercado só com código de barras não garante que o consumidor tenha acesso. Aliás, outro dia o Tadeu fez um teste muito interessante. Ele abriu um medicamento comum de uso diário que tinha um código de barras. Já tinha o QR Code, desculpa, para fazer a leitura por meio do celular. Quando ele tirou o comprimido, acabou o QR Code, porque ele rasgou. Então, ele teria que antes ler. A pessoa está acostumada a pegar aquele remédio e tomar. Então, veja, não é uma informação disponibilizada da forma que a legislação prevê. O Código de Defesa do Consumidor prevê ampla informação. E em termos de responsabilidade, nós temos o Código Civil brasileiro. O artigo 186 prevê a responsabilidade civil, e eu tenho certeza que o olhar para um consumidor que não teve acesso a uma informação é diferenciado. Por isso, há um sistema de defesa do consumidor cuja origem é constitucional. E mais uma vez, em homenagem ao Dia da Democracia, é disso que estamos tratando. Eu pergunto agora para você que está nos acompanhando. Você se sente menos seguro quando não tem informação de um remédio, certo? E se você, além de comprar o remédio, passar a ser o responsável por buscar informação, acha isso justo, seguro? Com a bula impressa, acompanhando o remédio, a obrigação da farmacêutica, né, do fornecedor, a informação é imediata, sem nenhuma outra, na verdade, etapa se mantém. Perguntando agora ao doutor, né, fica a nossa reflexão. Doutor Alexandre, você sabia disso? Pois é, sem dúvida, Kelly. Há uma insegurança imensa de você não ter uma bula impressa disponível à mão para ser prontamente utilizada
no momento de maior fragilidade do ser humano, que é o momento da doença. Ninguém toma remédio para bonito. Por trás de uma medicação há sempre um problema de saúde que precisa ser tratado. E nós temos, até parece uma piada, um jargão, a diferença entre remédio e veneno é a dosagem. Daí a importância inafastável e a única forma segura da informação chegar a todos nós é por meio de um documento impresso. Todos os países, como o Tadeu bem colocou, adotam. Não existe essa tábua de salvação de se criar uma bula digital e esquecermos da impressa. Ainda mais com argumentos falaciosos como os que foram passados. Eu gostaria de destacar um congresso que participamos. Eu lembro bem o nome jocoso, chamava É o Fim do Vidibula. E lá nós levantamos a questão da bula impressa, porque a tese dos promotores desse congresso era de acabar com a bula impressa, de defender a bula digital somente. E nós colocamos justamente o número de pessoas que não têm acesso à internet. Entramos no site do IBGE, tudo na hora, e apareceu lá, quase 40 milhões de pessoas sem acesso. Quando levantamos essa questão, a resposta técnica que recebemos foi que existem quase 12 milhões de analfabetos que não sabem ler. Então também não precisaria ter bula porque eles não sabem ler. Então uma discussão de tamanha complexidade, gravidade e relevância para um país de dimensões continentais, com o maior sistema de saúde do mundo, tem que ser mais séria e mais profunda. Não poderia ter sido aprovado um projeto de forma tão rápida como foi, graças à ação de parlamentares interessados, preocupados, exercendo o seu mandato de forma contundente. Outros deputados também, não falo aqui de esquerda, direita, teve gente da esquerda que soube da discussão e também se manifestou em plenário. Não faço justiça agora lembrar os nomes, mas todo mundo lá que percebeu um projeto passando assim, se manifestou de forma desconfortável, tirando o relator e a sua bancada. Então, todo mundo se preocupou com isso. Não é possível admitirmos a entrega de medicamentos com uma orientação temerária e que delegue a responsabilidade ao consumidor. Olha, você leia. Se você leu no QR Code, tudo bem. Se você tomou demais, o problema é seu. Não funciona dessa forma. Não pode funcionar. Exatamente. E para a gente finalizar o programa Impressões de hoje, qual a mensagem que vocês podem deixar para o nosso público, né, sobre este importante, vital assunto, né? Enfim, e também, né, quem tiver dúvidas ou solicitações pode também enviar mensagem para algum lugar. Bom, Kelly, a grande mensagem é a seguinte. O nosso país lutou muito, eu evoco novamente o Dia da Democracia ontem, lutou muito para chegar no patamar civilizatório, no arcabouço legislativo que temos hoje. Nós temos lei de defesa do consumidor que é exemplar, copiada em alguns países. Nós temos um Código Civil que garante direitos à iniciativa privada. Nós temos leis administrativas que regulam a máquina pública. Nós temos leis de defesa a minorias, de defesa à mulher. Ainda enfrentamos situações de violência, é verdade. E em termos de consumidor, a nossa lei é exemplar, ela é elogiada, ela é copiada por outros países. Então, as pessoas têm que exigir os seus direitos. Ao ir numa farmácia adquirir um medicamento, peça a bula. Não saia de uma farmácia com dúvidas. Ali é o local para tirar as dúvidas. Não vai no hospital e se milindre e não pedir uma bula. Olha, o médico mandou te aplicar esse medicamento. Sim, mas por quê? Quero ver a bula. Pode pedir. Não tem dificuldade em ler? Pede para alguém ler. Pede para alguém olhar os pontos específicos, porque ali é um contrato, é uma garantia do fabricante, do laboratório, com o consumidor. Essa é a maior recomendação que nós podemos dar. E no momento em que te for negado esse acesso, te for negado uma bula de medicamentos, eu não tenho dúvidas em dizer que é um caso de polícia, porque é uma prática desleal, é um crime contra a saúde pública, negar o acesso às informações técnicas de um medicamento. Para isso, tem as delegacias de polícia no Brasil inteiro, o prejudicado pode se direcionar até lá e comunicar à autoridade policial que ele não tem acesso a uma bula de um medicamento. É isto, nós temos que levar nesse tom de seriedade, para evitar que num país com essa dimensão, com esse tamanho, com essa demanda por medicamentos, esse país adoeça ao invés de se curar usando medicamentos. Essa é a recomendação. E quem tiver dúvidas ou solicitações, podem entrar em contato. Vocês têm algum meio de comunicação? Sim, Kelly, muito oportuna a pergunta. Nós temos um canal no YouTube, Bula Impressa.
A pessoa pode se inscrever no canal, vai receber novidades e atualizações sobre o tema. E nós temos 2 endereços de e-mail. O primeiro é videobulasemple@gmail.com. O segundo é bulaimpressa@gmail.com. Antes de encerrarmos o programa Impressões de hoje, nós temos uma mensagem muito especial da atriz Elizabeth Savala. Ela que é bastante envolvida, engajada, ativa com causas sociais. Confiram. Prazer enorme poder falar com vocês da Abigraf. Eu gostaria de dizer em relação às bulas, apesar de ter havido a votação, de elas terem que ser digital e impressa, eu tenho muitas dúvidas em relação à bula digital. Creio que elas não fazem bem à sociedade brasileira, que não está conectada. Grande parte da população brasileira não tem dinheiro e não está conectada com a internet. E para isso teriam que perguntar para alguém num país onde a maior parte da população se automedica. Isso é de um perigo absurdo. Há uma recomendação bem expressa, tanto da Anvisa quanto da OMS, em relação a essas bulas. A maior parte da população brasileira é analfabeta em digital, na qual eu me incluo. Acho de fundamental importância que tenhamos a bula impressa, sim, para colocar dentro de um remédio, para andarmos pelo país. Eu mesmo, por exemplo, tenho um sítiozinho aqui perto, não tem internet. Como é que a pessoa faz se ela não tem bula, se ela se automedica porque ela não tem dinheiro para ir ao médico? Acho muito perigoso. Quem colocou em votação essa coisa da bula foi um médico lá do interior do Maranhão, e eu não acredito que lá no interior do Maranhão todos tenham internet, porque se aqui no Rio não tem, imagine lá. É isso. Quero agradecer a presença, Tadeu, doutor Alexandre. Que honra tê-los aqui no programa da TV Abigraf, né, compartilhando com o público, com os associados, informações de credibilidade, de confiança e de defesa. Obrigado a você, Kelly. Obrigado a todos. Obrigado a Abigraf por abrir esse espaço, e fica aí a demanda para quem achar interessante o tema, compartilhar com amigos, porque de fato é algo muito importante, e fica sempre a sugestão e a indicação para todos. Leia a bula. Isso não precisa ser médico, não precisa ser um especialista para poder dar essa indicação. Leia a bula, se informe, seja digital, seja impressa, mas esteja informado em relação ao que te pode fazer mal ou bem. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado, Kelly. Muito obrigado, Abigraf, aos espectadores. Tadeu resumiu muito bem. Leiam a bula e desejamos saúde a todos. E comprometidos com a veracidade da informação, vamos ativar aqui o sininho, se inscrever na TV Abigraf. Espero por você no próximo episódio. Até lá! Tchau, tchau!